Então, eu vou fazer sem meu vídeo mesmo, né? Bem, boa tarde a todos os presentes. Caterine, sua família está presente? Tá sim, estão assistindo e o Vitor está aqui. O Vitor, seu irmão, ele certamente está, né? Bem, então, assim, eu queria dar boa tarde a todos os presentes, em especial a professora Maria Lúcia e a Sibélia Daliane, para participar da banca. E estamos aqui agora para poder presenciar a apresentação da aluna Caterine Menezes Costa, que vai apresentar o TCC dela para graduação em medicina, que se chama Cuidados Paliativos e Dor, Grau de Conhecimento de Estudante de Medicina do Extremo Norte. Caterine, você precisa de quanto tempo? Doutor, entre 20 e 30 foi o estipulado, né? O meu tá meio 22, 23. Tá bom, então podemos começar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, mesmo que de forma remota, para apreciar a defesa pública do meu trabalho de conclusão de curso. Como já foi falado pelo Dr. Alex, ele é intitulado Cuidados Paliativos e Dor, Grau de Conhecimento de Estudantes de Medicina do Extremo Norte. E o orientador, Dr. Alex Jardim. Para nós entendermos o que são os cuidados paliativos, precisamos compreender como eles se inseriram no mundo. Então, nos últimos séculos, observou-se que a população mundial começou a crescer. Com isso, também observou-se outro fenômeno que veio paralelo a ele, que é o fenômeno de transição epidemiológica. E o que é esse fenômeno de transição epidemiológica? Observaram que, conforme as pessoas foram envelhecendo, houve também uma mudança nos padrões de mortalidade. Ou seja, as pessoas passaram a morrer menos por doenças infecciosas e mais por doenças crônico-degenerativas. E o que são essas doenças crônico-degenerativas? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, as define como doenças não transmissíveis. E no ano de 2016, elas foram responsáveis por cerca de 72% das mortes ocasionadas no mundo. A cardiopatia isquêmica e o AVC configuram como a primeira causa e ocasionaram cerca de 15,2 milhões de mortes. O DPOC, que é uma doença dos pulmões, crônica também, que acomete os pacientes e causa um grande prejuízo na qualidade de vida, foi responsável por cerca de 3 milhões de mortes. As demências mais do que duplicaram desde os anos 2000 e ocasionaram cerca de 2 milhões de mortes naquele ano. Já no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, essas doenças não transmissíveis foram responsáveis por cerca de 7 das 10 principais causas de morte. Entre elas também doença renal crônica, diabetes mellitus e cirrose hepática e outras hepatopatias crônicas. Assim, nós conseguimos perceber que essas doenças, elas são doenças que estão cada vez mais prevalentes e elas ameaçam a continuidade da vida dos pacientes, porque elas, ao seguir o seu curso, chega um momento onde não temos uma terapia que possa modificar esse curso e que culmina com a finalidade, a finitude da vida do paciente. E é assim que se inserem os cuidados paliativos. O termo paliativo deriva do latim pallium, que significa manta ou coberta. E, nesse sentido, os cuidados paliativos oferecem proteção aos pacientes que são diagnosticados com essas doenças que fogem a uma terapia modificadora. A medicina paliativa desponta como uma forma diferente de assistência à saúde, que desloca o cuidado, o foco do cuidado sai da cura da doença e vai para o paciente, o seu cuidado para aliviar o seu sofrimento, seja ele sofrimento físico, em particular a dor, seja ele sofrimento espiritual, mental, socioeconômico, qualquer que seja. E essa forma de cuidados paliativos, como conhecemos hoje, deriva do movimento de hospice moderno criado por Cicely Saunders na década de 1960. Aqui nós vemos a Cicely com uma paciente, e ela foi uma enfermeira, médica, assistente social que dedicou a sua vida a cuidar de pacientes em estado terminal. E ela, durante os seus anos de prática,
passou a escutar os pacientes e perceber as reais necessidades deles. E fundou, assim, a primeira instituição, que se chama St. Christopher's Hospice, em Londres, e onde diversos profissionais da área da saúde foram fazer estágio e, assim, saíram difundindo o conhecimento dos cuidados paliativos pelo mundo, de forma que a OMS precisou definir o que eram cuidados paliativos em 1986 e estabelecer alguns princípios que foram revisados em 2002 que vigoram até hoje. A demanda por esse tipo de cuidado é cada vez maior no Brasil e no mundo, mas pouco ainda se educa sobre esses cuidados no nosso país. Muitos profissionais da área da saúde ainda desconhecem técnicas adequadas de paliação a fim de promover o bem-estar desses pacientes. E assim, nós temos que os pacientes que necessitam de cuidados paliativos, eles acabam sendo subtratados nos hospitais, na atenção primária, e os estudos mostram que essa falta de conhecimento nos profissionais vem desde a falta de formação médica na graduação. Fonseca e Giovanni diz que é necessária a inserção no currículo médico do tema cuidados paliativos e que no Brasil essa inserção já começou. Por isso, deu-se a inquietação de saber como é que está o preparo dos estudantes de medicina da Universidade Federal de Roraima quanto aos cuidados paliativos. Para isso, estabelecemos como objetivo da nossa pesquisa avaliar o grau de conhecimento sobre cuidados paliativos e dor em estudantes de medicina da Universidade Federal de Roraima, com os objetivos específicos de caracterizar o perfil dos alunos do 5º e do 6º ano do curso e verificar como está o preparo desses estudantes da etapa mais avançada em oferecer assistência a pacientes em cuidados paliativos. Para isso, utilizamos um estudo transversal, com uma abordagem quantitativa, com esses estudantes do 5º e do 6º ano, que estavam cursando no ano de 2019. Todos os participantes assinaram o TCLE antes de responder o questionário. O instrumento utilizado foi um questionário anônimo estruturado, dividido em 2 partes. A primeira caracterizava a amostra, com variáveis como gênero, idade e especialidade que o acadêmico planejava seguir, e a segunda parte era o questionário adaptado de Leon e colaboradores. Ele continha 19 questões de responder sim ou não, e foi inicialmente utilizado em estudantes da Colômbia. Aqui no Brasil ele foi traduzido e validado e aplicado em pelo menos outros 3 estudos em 3 estados diferentes do país. A análise de dados, os dados foram tabulados no Excel e a análise estatística no AppInfo, no software AppInfo da CDC. Para analisar especificamente o desempenho dos estudantes nesse questionário, selecionamos 10 questões cuja somatória dos acertos nessas questões foi utilizada como um parâmetro para bom ou mau desempenho nesse questionário. O ponto de corte foi de 5 acertos. Então, quem acertou menos do que 5 questões foi considerado como tendo um mau desempenho, e quem acertou mais do que 5 questões foi considerado como tendo um bom desempenho. As outras variáveis foram utilizadas para realizar análises bivariadas, onde foi aplicado o teste aqui quadrado e admitido um p-valor menor do que 0,05. Para as associações onde houve significância estatística, verificamos o odds ratio, que é a razão de chance, com intervalo de confiança de 95% para identificar fatores de risco e proteção para esse desempenho no questionário. Então, quanto aos resultados, participaram da pesquisa 110 estudantes do curso de medicina da UFRR, com a idade média de 26,6 anos, com um desvio padrão de mais 4,7 anos para cima ou para baixo. Como podemos ver aqui no gráfico 1, a maior parte dos estudantes era da 5ª série, cerca de 68% da amostra, e do sexo masculino, com 54% da amostra. Quanto à especialidade que os acadêmicos planejavam seguir, 25 especialidades foram citadas, como podemos ver aqui no gráfico 3. 35% desses estudantes escolheram especialidades da grande área da clínica médica, 32% da grande área de cirurgia geral e 15% da ginecologia e obstetrícia. Quanto aos resultados do questionário propriamente dito, percebemos que cerca de metade dos alunos estudados conhece sim a definição da OMS de cuidados paliativos. No entanto, a grande maioria
refere que não acha que recebeu informação suficiente sobre o cuidado com esses pacientes em situação terminal. Os estudantes ainda não acreditam que consigam, que receberam informação suficiente para controlar os sintomas mais comuns, como dispneia, que é a falta de ar, vômitos, obstipação. Esse resultado foi semelhante ao encontrado por Dalpai e colaboradores em estudantes de medicina do Rio Grande do Sul. E esse resultado, em que os estudantes conhecem os cuidados paliativos de forma teórica, mas tem problema na prática, essa dificuldade não ocorre apenas no Brasil. Diversos países da Europa e da América do Norte também enfrentam esse mesmo problema, porque os cuidados paliativos são abordados de forma teórica, em programas teóricos, com pouco ou nenhuma oportunidade dos estudantes terem experiência clínica. Por isso, alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, Schaffer, que é uma professora de Harvard, junto com outros professores, fizeram uma pesquisa nacional para definir competências essenciais para estudantes de medicina e residentes de medicina de família e comunidade e clínica médica dentro do âmbito nacional. E eles descobriram, quando questionaram diversos especialistas, eles definiram cerca de 5 competências, grandes competências, que os estudantes precisavam ter ao sair da graduação em cuidados paliativos. A principal competência apontada por esse estudo foi a habilidade de comunicação. E assim, os estudantes da UFRR, 82% referiram que aprenderam sim durante a graduação ferramentas de comunicação e postura ao dar más notícias, o que é diferente do que foi encontrado com estudantes de São Paulo por Pinheiros em 2010, onde lá os estudantes referem não ter tido treinamento formal em comunicação. A segunda grande competência descrita por Schaffer foi o manejo dos sintomas, em particular da dor. E aqui na Universidade Federal, dentro dos estudantes, dentro dos acadêmicos estudados, 56%, ou seja, metade, refere que recebeu informação suficiente para realizar o manejo de pacientes com dor. 100% dos estudantes, todos os estudantes conhecem algum tipo de escala para avaliar a dor, e uma grande parte deles utiliza essas escalas no dia a dia para avaliar a dor do paciente. Esse resultado foi diferente do que foi encontrado em São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde lá os estudantes achavam que tinham, não achavam que tinham recebido informação suficiente e não conheciam essas escalas, as mesmas escalas. Uma hipótese levantada para explicar essa diferença nos resultados é que os estudantes de medicina da Universidade Federal identificaram dentro do seu componente curricular uma disciplina ou um módulo de dor, enquanto nas outras escolas os estudantes não identificaram uma disciplina específica. Cerca de 75% dos estudantes conhece a escada da OMS para manejo da dor, que é uma escada preconizada, que, dependendo da intensidade da dor do paciente, diferentes medicações, diferentes abordagens devem ser utilizadas. E, apesar de uma grande parte conhecer essa escada da dor, 99% dos estudantes ainda acham necessário melhorar o seu conhecimento no tratamento de pacientes com dor. E esse resultado é muito parecido com o encontrado no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Leschowitz mostrou que também essa necessidade, esse entendimento de que precisa melhorar o conhecimento em cuidados no tratamento de pacientes com dor, também existia em estudantes que estavam quase para se graduar na Polônia. Lá, eles disseram que os estudantes não se sentiam tão confortáveis quanto ao manejo de dor aguda e crônica e que eles achavam que o conhecimento que eles possuíam era insuficiente. Quando falamos particularmente de pacientes oncológicos com dor, 70%, ou seja, uma grande parte dos estudantes não se sente seguro para iniciar analgesia. Mais da metade não sabe com qual medicação e nem a dose inicia-se o tratamento com os opioides, e 83% dos estudantes não conhecem as equivalências para realizar a rotação de opioides. Esse resultado é semelhante ao encontrado em outros estudantes do país, e também
Tran e colaboradores revelaram que no Canadá os estudantes também não se sentiam confortáveis, nem sabiam as doses adequadas das medicações para o tratamento de dor, seja em pacientes com câncer ou pacientes não oncológicos. Na Irlanda, por outro lado, um estudo com recém-graduados mostrou que eles se sentiam confiantes, mas essa confiança não se traduzia em acurácia ao prescrever, ou seja, os recém-formados, eles se sentiam confiantes, mas na hora de prescrever a dose de administração corretas, eles não foram satisfatórios. E agora falando mais particularmente da dor crônica e da modulação da dor, 75% dos estudantes da Universidade Federal conhecem o mecanismo de ação dos antidepressivos no manejo da dor crônica, mas 64% não conhece o mecanismo de ação dos anticonvulsivantes. E foi um resultado muito similar ao encontrado nos outros estados do país e também encontrado nesses estudantes da Universidade da Pomerânia, na Polônia. O autor, Leschwitz, ele admite, ele refere que o manejo da dor crônica ele é muito negligenciado dentro dos currículos das escolas médicas, o que dificulta esse reconhecimento por parte dos estudantes, o diagnóstico e o tratamento dessa entidade clínica. E, por fim, quando fomos analisar o desempenho específico dos estudantes no questionário, percebemos que metade dos estudantes, cerca de 54%, teve um bom desempenho, e a outra metade teve um mau desempenho no questionário. Quando nós fomos investigar os fatores de risco, descobrimos que ser do gênero feminino aumentou a prevalência de mau desempenho. As mulheres, nesse questionário, 56,9% delas teve um mau desempenho, enquanto 37,3% dos homens tiveram um mau desempenho. Como o p-valor é menor do que 0,05, a gente acredita e aceita que essa diferença ela é verdadeira e que ser do sexo feminino aumentou a prevalência de mau desempenho em mais de 2 vezes. Outro fator de risco analisado foi o fato de ser estudante da quinta série. Entre os estudantes da quinta série, 60% deles tiveram mau desempenho, enquanto 17,1% apenas da sexta série tiveram mau desempenho. Como esse p-valor é menor do que 0,05, admitimos sim essa diferença e descobrimos, quando a gente olha aqui para o odds ratio, que é a razão de chance, que os estudantes da sexta série têm uma chance de ter um melhor desempenho do que os estudantes do quinto ano, cerca de 7 vezes maior. E o último fator de risco identificado foi o receio de dependência química ao prescrever opioides. Naqueles que o maior receio era a dependência química, 65,8% dos estudantes tiveram um mau desempenho, enquanto aqueles que não tinham esse receio, 36,1% deles teve um mau desempenho. E essa chance de ter esse mau desempenho foi de mais de 3 vezes. Por fim, nós descobrimos que, ao contrário disso, quem aprendeu ferramentas de comunicação e más notícias durante a graduação teve um melhor desempenho do que quem não aprendeu. Dentre os estudantes que aprenderam, 40% tiveram mau desempenho e 75% dos que não aprenderam tiveram um mau desempenho. Como o p-valor é menor do que 0,05, a gente admite essa diferença, e como o odds ratio é menor do que 1, nós identificamos que esse é um fator de proteção contra o mau desempenho nesse questionário que avaliava cuidados paliativos e dor nos estudantes. Com isso, nós concluímos do nosso estudo que os estudantes de medicina da Universidade Federal de Roraima tiveram sim um contato teórico com o tema, porém apresentam dificuldades em ofertar esses cuidados, provavelmente decorrente da falta de experiência na prática clínica. Por isso, sugerimos expandir os cenários de treinamento prático em cuidados paliativos durante o internato na Escola Médica de Roraima. Foi identificado também que os acadêmicos são capazes de reconhecer e avaliar a dor, mas se sentem inseguros ainda quando se trata do manejo prático, em avançar nos degraus da analgesia prescrevendo opioides, por exemplo.
Uma limitação desse estudo, entretanto, foi não ter apresentado um instrumento que avalia a real acurácia dos estudantes em prescrever, para saber se os estudantes que se sentiam confortáveis e se sentiam seguros em prescrever, conseguiam realmente prescrever a dose adequada, da medicação adequada, com os horários adequados e a via de administração adequada. Por isso, nós sugerimos que novas pesquisas sejam realizadas, então, no intuito de expandir esses resultados que foram encontrados, enfatizando essa necessidade de manter essa avaliação continuada dos estudantes para estabelecer um parâmetro mínimo de conhecimento em cuidados paliativos e dor. Essas foram as minhas referências e eu gostaria de encerrar a minha apresentação com uma citação que eu encontrei enquanto desenvolvia essa pesquisa, de Cicely Saunders, conversando com um paciente dela. E ela disse para ele: quero que sinta que me importo com você, com o fato de você ser você. E que me importo com você até o último dia de sua vida. Nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para que você viva até o dia de sua morte. E com essa citação, nós podemos perceber que cuidados paliativos não é um tipo de cuidado para se ofertar quando não temos mais nada para oferecer para o paciente. É, na verdade, um tipo de cuidado que a gente oferta desde o diagnóstico dessa doença e especialmente quando a gente tem mais para oferecer para esse paciente, que é no final da vida dele, para que ele viva os seus dias sem sofrer. E para isso, nós, como estudantes e profissionais, precisamos encarar a nossa humanidade, encontrar a nossa humanidade para conseguir oferecer esse tipo de cuidado. Para isso, nós utilizamos a máxima de Jung, onde ele disse: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas a alma humana seja apenas outra alma humana. Muito obrigada. Ok, Catarina, parabéns, muito obrigado pelas suas palavras. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Está ouvindo, está ótimo. Então, pode dar uma relaxada, bebe uma água. Queria convidar a Cibele para começar a discutir sua apresentação. Olá, tudo bom? Parabéns, Catarine, pode respirar, tá? Terminou, sua família também, acho que agora também consegue soltar um pouco o fôlego. O seu texto está muito bem escrito, tranquilo, curto, conciso, típico do Alex quando é orientador, né? Que vai cortando as páginas. E a sua apresentação foi excelente. No tempo que você se programou, aqui cronometrado exatamente 21, 22 minutos, pelo que eu cronometrei aqui, e os slides claros, concisos, muito tranquilos. Só as coisas que eu gostaria de enfatizar no geral é que o cuidado paliativo não é para aquele paciente que não teve acesso a tratamento, que é o que às vezes as pessoas confundem. Cuidado paliativo é para aquele paciente que já exauriu todas as tecnologias possíveis para a sua patologia. Porque às vezes a gente vê na emergência, aquele velhinho acamado que não tem cuidador, que mora mal, pensa no cuidado paliativo. E não é essa a intenção do cuidado paliativo. Às vezes as pessoas confundem nesse sentido, né? Então a gente sempre tem que deixar claro que o cuidado paliativo ele anda assim com a tecnologia de ponta, em você oferecer tudo que você puder em termos de tratamento, em medicação, cirurgia, seja o que for. E que essa segurança que talvez as mulheres apresentaram ter menos, um desempenho até pior, seja às vezes por uma precaução, por um medo de usar as medicações. E talvez seja isso que a gente, na prática clínica, tenha que ajudar os nossos futuros colegas, os nossos residentes, os internos a perder, que é esse medo da medicação. E no caso específico, acredito, morfina, né? Sem contar que ainda existem as questões de dieta, alimenta, não alimenta, passa sonda, não passa sonda. Existem as questões de sangramento, transfunde, não transfunde, quando não transfunde, e N outras questões. Mas muito parabéns por tudo aí, acho que você está no caminho certo. Médico já nasce, de uma certa forma, com a postura, a gente ajuda uma formação técnica, e acho que isso você tem, tá? Sempre uma postura muito elegante, muito firme, muito educada. O que a gente está te ajudando é só lapidar um pouquinho da teoria.
Mas acho que médica você já chegou mais ou menos formada para nós. Parabéns. Obrigada, professora. Caterine, quer comentar alguma coisa? Na verdade, eu, durante os anos, né? Na verdade, eu só tenho a agradecer, na verdade, meus agradecimentos. Porque durante os anos, a gente está desde o 4º ano, né, montando esse projeto e finalmente apresentá-lo. É quase um parto de uma criança. Eu me sinto muito bem em dar esse primeiro passo para esse novo ciclo da minha vida. Então, eu acho que é um momento muito importante. Tá certo. Daliane? Daliane está online? Oi, Alex. Oi, Daliane, pode falar. Parabéns, tá? Foi tudo tranquilo, você não gaguejou, deu tudo certo, tá? Algumas informações que eu queria partilhar também é assim, você colocou que 75% conhece a escada da OMS, né? E a própria escada da OMS sugere como que é a evolução da analgesia. Mas a insegurança é tanta que apenas 51%, a segurança é tanta que 51% diz que não sabe com que medicação começar. E a própria escada da OMS sugere as medicações que você pode fazer, né? Então, assim, insegurança faz parte da nossa formação, principalmente nessa parte final, né? Seria bom, muitas vezes, um trabalho que avalie essa transição do 6º ano para o recém-formado, né? Porque aí ele já vai ganhando experiência e isso a gente consegue ver que não é uma questão de teórico, é mais uma questão de experiência, né? Do dia a dia, te levar a exercer e você sentir confiança naquilo. E os seus dados mostram isso, que a UFRR, em relação às outras universidades, teoricamente, fornece os dados suficientes para os alunos, que eles se mostraram mais confiança em relação à teoria que outros alunos em relação à comunicação. Uma coisa que eu sinto falta, mas que não necessariamente é abordado no seu trabalho, mas que é para outro trabalho. Se as pessoas entendem o cuidados paliativos, que muitas vezes eles acham que entendem o que é e não sabem direito o que é. Porque muitas vezes os cuidados paliativos não é só o paciente oncológico, existem os pacientes com dor crônica da neuro, né, que precisam também de uma abordagem de analgesia. Então, muitas vezes eles não sabem o conceito, e isso eu tenho dúvida em relação a se realmente a população entende esse conceito. Porque o cuidados paliativos pode ser feito por qualquer médico, né? Exato. Não necessariamente precisa ser um oncologista, né, para fazer cuidados paliativos. Todo médico, na sua formação, tem que saber administrar uma fase terminal de um doente, né? Quais são os controles de vômito, de caquexia. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Primeiro, por que você decidiu esse tema? E segundo, o que você quis como objetivo quando você avaliou qual especialidade o aluno queria seguir em relação ao seu título do seu trabalho? Tudo bem. A escolha desse tema, quando eu estava trabalhando no começo, né, no 4º ano, eu fiquei um pouco perdida no começo para descobrir o que eu queria pesquisar, mas os meus pais me falaram assim, filha, procure alguma coisa que você tenha sentido curiosidade dentro do curso que você viu até agora. E eu lembro que quando a gente foi estudar cuidados paliativos, foi uma coisa completamente nova para mim e que fez muito sentido dentro, assim, eu senti que era um tipo de cuidado que a gente precisava saber, que era importante e relevante. Por isso, eu quis investigar melhor sobre como é que estava o nosso preparo como estudantes e futuros médicos em ofertar esse tipo de cuidado. E quanto à segunda pergunta, idealmente, quando eu estava compilando, né, os dados, eu dividi as especialidades em especialidades clínicas e cirúrgicas. E eu tentei procurar ver se tinha alguma associação entre essa escolha da especialidade com o desempenho dos estudantes, mas não se mostrou significativo, na verdade, não, essa divisão entre eles, tipo, no nosso estudo. E como não tinha essa relevância, aí eu acabei excluindo.
Porque na teoria todo médico tem que saber fazer cuidados paliativos, independente da especialidade. Tá bom, obrigada, viu, Caterine? Nada. Caterine, obrigado, tá? Caterine, acho que para você já falei tudo que eu pensava sobre o seu trabalho, excelente. Falar um pouco sobre você. O que mais me chama a atenção foi mais ou menos o que a Cibele falou ainda agora, né, sobre você, a sua assertividade, como você já nasceu pronta, isso eu falo sempre aqui, você vem de casa, não vem da escola, né? E eu confesso que eu demorei a responder alguns e-mails da Caterine, e aí quando ela mandava o próximo e-mail, já tinha feito, né? Ela já tinha feito análise estatística, aí eu, peraí que agora eu vou terminar com você, aí daqui a pouco ela mandava outro e-mail, já tinha feito o restante que faltava. Então, realmente, assim, você é autodidata, você vai longe, parabéns, trabalho muito bem feito, você tem tudo para ser uma boa professora também, durante que a gente médico, a gente sempre está ensinando para os próximos alunos que virão, né, próximos colegas. Então, você está de parabéns, sua família está de parabéns. Me chamou a atenção, Daliane Cibele, pouquíssimo pediatra, né? Vocês viram ali? Então, Foram 8, assim, no total, né? Eu estou vendo aí que realmente tem um monte de futuros médicos se formando agora, já está faltando pediatra hoje, no Brasil, no mundo, vai faltar mais ainda na próxima década, fica a dica para vocês, tá? E quanto ao controle da dor, de fato, o que você falou é essencial, né? Assim, a gente tem que ter humanidade. O critério número 1 da humanidade é tratar a dor, o sofrimento, e a morfina não é só para dor, né? A morfina melhora sofrimento em geral. E é interessante porque a experiência minha, assim, nas últimas 2 semanas foram díspares, né? Eu e a Cibele e a Daliane passamos por um momento difícil na semana passada, retrasada, quando a gente começou morfina para um paciente na fase terminal, e um integrante de outra equipe não concordou, achou que a gente estava subtratando o paciente, né? E fez uma queixa contra a gente. Ou seja, as próprias pessoas, profissionais de saúde, acham que você dá morfina, esperar o momento da pessoa, né? Sem intervir ativamente, isso é errado, né? Então, realmente, a gente precisa trabalhar. E hoje, a minha esposa sofreu uma ameaça de morte por não fornecer morfina para um paciente que é dependente químico, né? Simulando dentro da neurologia uma convulsão para conseguir morfina. Ela falou, não vamos tratar, seu problema é outro, dependência química, sofreu ameaça de morte, teve que se afastar. Então, assim, como é uma medicação que tinha tudo para ser pacificamente feita, né? Mas alguém começou a morfina de modo errado para mim que não precisava, e tipicamente pessoas não fornecem morfina para quem precisa. Então, a gente realmente tem que trabalhar de ensinar, estudar, fortalecer o ensino do cuidado paliativo na faculdade, na residência, mas isso a gente vai aprendendo durante toda a nossa prática. Tanto que você vê que 1 ano a mais de internato já septuplicou a chance da pessoa se sentir mais segura e pelo menos mudar esse conhecimento. Então, seu estudo é realmente muito pertinente e aguerrido em relação a essa causa. Parabéns, tá? Querem falar mais uma coisa, Daliane e Cibele? Ótimo, Alex. Que ela já passou, que ela já está tudo certo, a gente tem que se reunir nessa linha. E não pode aglomerar. Daliane, teve uma vez, velho, que a gente pediu para todo mundo sair, a gente ficou, sei que foi uma confusão. Então, acho que a gente já podia decidir aqui, né? Então vamos ao mesmo tempo. Quem acha que a Caterine passou, levanta a mão. Caterine, parabéns. Agora é só correr para o abraço, não esqueça da sua residência, tá? Parabéns. Muito obrigada, professores. Meus agradecimentos são muitos, eu tenho que agradecer a muitas pessoas por estar onde eu estou, em particular minha família, meus pais, minha mãe, que é minha fã número 1, minha avó que está assistindo aqui o TCC também, e aos meus colegas, a todos os professores que a gente encontrou durante a nossa formação, que foram modelos para a gente encontra muitos profissionais que a gente fica tipo, não é esse tipo de profissional que eu quero ser, mas a gente também encontra muitos profissionais que a gente se espelha e vocês estão nesse rol, então muito obrigada por tudo que vocês fizeram e ainda fazem pela gente. Tá certo, um prazer, uma honra, tá? Pessoal, eu queria pedir para todo mundo olhar para a câmera que eu vou fazer um print screen da tela aqui para tirar uma foto, tudo bem? Tá, pera, deixa eu ficar...
Atenção. Já foi. Obrigado. Tá? Programando para vocês, tá bom? Muito obrigada, professores. Boa tarde, pessoal. Um prazer. Tchau, Lúcia. Lúcia, não estou ouvindo. Oi, tá. Desculpa, aqui estava desligado. Depois eu vou mandar a ata para você, tá? Porque a Conceição tá de férias, aí eu estou fazendo todas as atas e vou mandar, tá? Tem que passar na secretaria para assinar? A gente tem feito online. Isso, eu tenho a opção de escanear e mandar um para o outro, né? E depois enviar, ou se tiver assinatura eletrônica também serve, tá? Tá ótimo, tá bom. Tá bom. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchau, parabéns, Caterina. Tchau, obrigada, professora. Obrigada, Eliane. Como é que faz para sair daqui? Sai. Parabéns, Caterine. Trabalho muito interessante, viu? Gostei demais. Os cuidados paliativos é uma coisa assim que precisa muito, muito, muito. Até dentro do currículo mesmo, como o professor Alex falou. Parabéns, viu? Curta bastante, comemore bastante! Ai, eu amo! Vai todo mundo vir aqui. Oi, filha. Parabéns, meu amor. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo aqui, ó, falando oi. Obrigada para todo mundo, aos professores, aos doutores, ao professor orientador, doutor Alex, muito obrigada, que Deus abençoe a todos. E também desejo boa sorte a todos os acadêmicos que também se defendem, né, nessa semana e na próxima. Sábado é o meu outro filho, Vitor. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Arrasou, Tá chamando para o Come Back, mamãe. Vocês entenderam, né? Oi, professora Charlotte. Oi, professora. Linda, maravilhosa. Arrasou, Catê. Te amo. Beijo. Ai, amiga, obrigada. Obrigada, galera. Chega. Parabéns. Obrigada, amiga. Ei, aí a gente... Obrigada, muito obrigada. Ei, doutora, tá faltando uns 10. Tá faltando Oi? um, tá ali intocado. Não, a professora tá perguntando quantos irmãos eu tenho. Ah, tá. São vários. Te ensinou? Ai, meu Deus. Galera, agora a gente se junta. Ah, tem uma aula, né? Meu Deus, eu tinha até esquecido. Ah, tá. Meus pais disseram para eu agradecer as pessoas que estão aqui. Obrigada, madrinha, minha madrinha, família, o padre Vantuí, que eu vi que estava aqui. Tia Esmeralda, minha prima Maria Luísa, pessoal do SA, o Márcio. Ai, tia Jússi, pronto. Tem mais gente, tem um monte de gente aqui. Obrigada, pessoal. Amo todos vocês. As meninas do De Férias com o Motorista vão para a é tipo isso mesmo. Mentira que tem... Ai, Bianca, a frequência da aula, socorro. Pois é, tá rolando, gente. Então... Muito obrigada. Tchau, pessoal. Ah, minha madrinha, oi. Ai, que lindo. Beijo. Fazendo isso no... Ficando gravado. Ai, meu Deus. Tchau, pessoal. A gente continua conversando depois aqui dentro dos... Ai, meu Deus. Agora eu tenho que sair, socorro.